O mundo do futebol tem visto umas reviravoltas bem surpreendentes ultimamente, né? E olha, muitas delas vêm de um lugar específico, a seleção japonesa. O que antes era visto como um time, assim, disciplinado, mas meio previsível, se transformou numa força que todo mundo tem que respeitar. E tudo começou de um jeito espetacular, lá na Copa do Mundo de 2022, numa virada que, sinceramente, foi impressionante. O Japão foi lá e derrotou a Alemanha. Sim, a tetracampeã mundial. Foi um verdadeiro choque, um resultado que ecoou pelo planeta do futebol inteiro. E não parou por aí não. No mesmo torneio, eles repetiram a dose, dessa vez contra outra campeã mundial, a Espanha. De novo, uma vitória de virada, 2-1, mostrando uma resiliência e uma força mental que, olha, é de outro nível. Essa sequência incrível continuou e o ápice veio em outubro de 2025, com a primeira vitória da história contra ninguém menos que o Brasil. Uma virada por 3-2 que consolidou de vez o Japão como um verdadeiro matador de gigantes. Ok, vamos lá, os resultados estão aí, são claros. Mas a grande pergunta é: como? Como isso aconteceu? Como uma nação, como a história, vamos dizer, relativamente recente no futebol, conseguiu chegar nesse patamar? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A resposta pode ter certeza, não é o acaso. O sucesso do Japão é fruto de um planejamento muito cuidadoso, de longo prazo. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi um projeto construído ao longo de décadas. Quando a gente olha para essa linha do tempo, dá para ver a paciência e a metodologia do plano. A criação da J-League em 93 foi o marco zero. Sabe, o momento em que o esporte se profissionalizou no país. A primeira Copa, em 98, foi o primeiro grande teste. E sediar o torneio em 2002 acelerou tudo. Então, aquelas vitórias de 2022 não surgiram do nada. Foram um resultado de quase 30 anos de investimento contínuo. E por trás de tudo isso, tem a JFA, a Associação de Futebol do Japão. Os estatutos oficiais deles deixam muito claro o foco no desenvolvimento em todos os níveis, da base à seleção principal. É uma estratégia documentada que guiou o futebol do país por mais de 30 anos. Isso é muito diferente do que se vê em muitas nações, onde o foco é quase sempre no resultado imediato e não na construção de uma base sólida de verdade. Mas um plano, por melhor que seja, precisa de gente para executar, né? E isso nos leva ao próximo ponto fundamental. Os jogadores que foram para fora, se aventuraram no exterior e mudaram completamente a percepção sobre o futebolista japonês. E o nome mais importante nesse movimento todo é Hidetoshi Nakata. Ele não foi só um jogador talentoso que brilhou lá na Itália. Ele foi o desbravador. Nakata provou que os japoneses podiam sim competir no mais alto nível e, com isso, inspirou todos que vieram depois dele. E o legado desses pioneiros? Bom, ele está visível nesse número aí, 114. Essa é a quantidade de jogadores japoneses atuando hoje nas principais ligas da Europa. E isso não é só um número, é um fluxo constante de talento sendo exposto ao mais alto nível de competição. E claro, isso acaba elevando drasticamente o nível da seleção inteira. Então, a gente junta as peças. Plano de longo prazo, mais jogadores na Europa, e a questão é, como essa experiência toda se traduziu em campo para a seleção? Isso nos leva a uma mudança fundamental na forma como os samurais azuis jogam. A transformação tática é nítida quando a gente compara o antes e o depois. O Japão antigo era sinônimo de disciplina defensiva, mas muitas vezes de um jeito rígido. O novo Japão ele não abandonou a disciplina, mas adicionou a ela uma pressão alta, super agressiva, flexibilidade tática e uma intensidade física que surpreende qualquer adversário. A mentalidade mudou, eles não esperam mais o erro do oponente, eles forçam o erro. O conceito tático que define esse novo estilo é o tal do futebol vertical. É basicamente mover a bola para o ataque com o máximo de velocidade e precisão. Imagina só, um zagueiro recupera a bola e em vez daqueles passes lentos, de lado, em 2 ou 3 toques rápidos, a bola já está lá na frente no pé de um atacante pronto para finalizar. É um futebol moderno, totalmente inspirado no que há de melhor na Europa. Com plano estratégico, a experiência europeia e essa nova identidade tática, a história chega ao presente e nos faz olhar para o futuro. O que dá para esperar dos samurais azuis daqui para frente? Bom, a resposta já está acontecendo. Eles não apenas se classificaram para a próxima Copa do Mundo, como foram a primeira nação da Ásia a garantir a vaga. E com uma campanha dominante, com várias rodadas de antecedência. Isso mostra a consistência, mostra um nível de performance que pelo jeito veio para ficar.
Essa jornada de azarão à potência é inegável. Eles criaram um plano, exportaram talentos, evoluíram taticamente e agora estão colhendo os frutos. A questão que fica não é mais se o Japão pode competir com os melhores, mas sim se eles estão prontos para o passo final. Será que agora eles podem conquistar o mundo?